você quiser sentar um pouquinho, vocês podem ficar aí, se importa? Trabalhar um pouquinho essa noite, um pouco mais. Arruma um banco aí, senta. Talmidim precisa queimar de dentro para fora. Em outras palavras, você precisa pôr para fora o que Deus colocou aí dentro. Todas as vezes que eu sentei para preparar, eu falei: Senhor, eu não sei se eu vou conseguir pregar. Porque quando você entende o que é ser discípulo de Jesus, sou eu? Tenho que ficar aqui atrás. Quando você entende ai. Aí você entende que quando você disse sim para Ele, que Ele entrou dentro de você, você entende que você precisa pôr isso para fora. Nós precisamos mostrar quem nós somos. Nós precisamos mostrar para a nossa geração que nós somos Talmidim. E isso é através de manifestação. Deixa teu rio fluir. Senhor Jesus, nós queremos fazer uma declaração essa noite. Nós amamos a sua presença. Ai. Nós entendemos, Senhor, algumas coisas quando a palavra diz que vale mais um dia. Vale mais um dia na sua presença do que em outro lugar 1000. Ai. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Vamos tentar caminhar aqui um pouquinho. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz assim: que o fogo arderá continuamente no altar. Não é no púlpito, numa plataforma. Então, um homem e uma mulher
que busca queimar continuamente no altar, que constrói altar para Deus, aonde ele estiver, ali é o seu púlpito, ali ele vai queimar. Ali, qualquer lugar pode ser o seu púlpito. Então, se você, e tudo que eu for falar aqui, eu vou jogar para o nosso tema, talmidim. Então, quando você entende que você é um talmidim, então quando você, eu estou imaginando que até essa preparação toda que vocês tiveram, até agora você já sabe o que é ser um talmidim. Então, quando você entende que você é um talmidim, e aí você todo dia, você está construindo um altar para o Senhor, você está todo dia como no original. O original era todo dia o Senhor vinha na viração do dia. Então todo dia você está ali, porque você é um discípulo, porque você tem prazer, você está todos os dias ali, esperando Ele vir todos os dias. Então quando você entende isso, você está construindo um altar, todos os dias você constrói um altar para Ele. E aí a palavra diz que o fogo arderá continuamente no altar, e sobre ele não se apagará. E aí quando nós caminhamos nessa trajetória, quando nós entendemos isso e fazemos isso, aonde você estiver, ali pode ser o seu púlpito. O seu trabalho pode ser o seu púlpito. A sua faculdade pode ser o seu púlpito. O seu hall de amigos que ainda não conhece o reino pode ser o seu púlpito. Porque o fogo está em você. Entende isso? Mateus 11, capítulo 11, verso 28 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero ressaltar com você duas coisas aqui que estes textos estão falando. Quando Deus está dizendo, vinde a mim, e quando Ele está dizendo, aprendei de mim. Vinde a mim e aprendei de mim. Você já deve ter visto sobre isso a essa altura, mas vamos citar aqui novamente. Os meninos em Israel começavam a estudar a Torá aos 6 anos de idade. Aos 6 anos de idade eles começavam a estudar a Torá. E a Torá nós sabemos que é a lei de Moisés, que estuda, que é o Pentateuco, que estuda os 5 primeiros livros da Bíblia. Você sabe qual é? Vamos citar aqui? Vamos lá? Essa era a lei de Moisés. Então, os meninos, eles, a partir dos 5 anos eles iam para as sinagogas e começavam a estudar. E aos 10 anos, um ciclo havia terminado, porque aos 10 anos, eles já sabiam decor a lei, já sabiam decor, falar a Torá. E aí, os rabinos da época observavam aqueles meninos, aqueles que se destacavam, aqueles que tinham o seu intelecto mais elevado. Eu não quero usar essa expressão, porque essa palavra deu o que falar nesses dias, acima da média. Você já deve entender o que eu estou falando. Mas vamos lá. Aqueles meninos que eram acima da média, que eram intelectuais, que sobressaíam dos demais, os rabinos adotavam essas crianças, esses meninos, e aí eles entravam num novo ciclo, porque eles já conheciam a lei, mas eles precisavam aprender
a interpretar a lei, porque conhecer eles já conheciam. Então esses rabinos, eles continuavam junto com os seus mestres rabinos, para aprender a interpretar a lei. E todo sonho de um talmidim era ser parecido com o seu mestre. E na época haviam 2 rabinos muito famosos, que eram Hillel e Shammai. E Hillel e Shammai tinham o seu grupo de talmidins. Hillel tinha os seus talmidins e Shammai tinha os seus talmidim. E o jugo, o ensinamento que eles davam, a carga que eles colocavam sobre aqueles meninos, era chamada de jugo. Então, os meninos que eram do lado de Hillel tinham o jugo dele, o seu ensinamento, e os de Shammai tinham o seu jugo de ensinamento. E aí Jesus aparece nesse meio e começa a falar sobre: olha, eu também tenho uma forma de interpretar a lei, eu também tenho uma forma de ensinar, eu também tenho um jugo. E ele começa a falar 2 coisas ali. Na verdade, ele questiona os rabinos, quando ele diz, o texto aqui que nós lemos, quando ele chama aqueles que estão cansados e sobrecarregados, porque o fardo, o ensinamento daqueles rabinos eram pesados. As cargas eram muito pesadas, da forma como eles, porque cada um tinha uma maneira de interpretar. A lei era a mesma, mas cada um tinha uma maneira de interpretar a lei. E essa era a questão. E uma das coisas que se usava na época, para saber como era o sonho de todo talmidim, vem cá, Vitor, como era o sonho de todo talmidim ser semelhante, parecido com o seu mestre rabino, havia um ditado na época que diz o seguinte: que todo talmidim deveria andar tão próximo, tão colado do seu mestre, que ao final do dia ele deveria estar coberto de poeira. Então era a forma que todos entendiam que aquele talmidim, aquele discípulo, estava de fato aprendendo com seu mestre. Então o rabino Vitor, ele andava e ensinava: olha, como que você entende isso? Então, quanto mais próximo o talmidim estivesse dele, mais, porque na época não tinha asfalto, ok? Então, mais poeira, então ele tinha que estar totalmente coberto de poeira. Obrigado. Então, essa era uma forma que eles tinham para identificar: olha, esse cara está colado no seu mestre. Esse cara está pegando mesmo, está sabendo interpretar a lei. Mas aí Jesus aparece nesse cenário e questiona, na verdade ele questiona os rabinos da época, falando: olha, quem estiver cansado e sobrecarregado, e aí ele faz o convite: vinde a mim, aprendei de mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quem está entendendo? Ai, ai, ai. E aí, a palavra aqui diz, porque os rabinos, a forma deles de trazer os seus discípulos, de trazer aqueles que eles chamavam de talmidim, tinham que ser pessoas acima da média. Tinham que ser pessoas com seu intelecto uau. Tinham que ser pessoas que só tiravam nota 10, em outras palavras. Mas aí Jesus chega e fala assim: vinde a mim. Desculpa. Vinde a mim todos. Jesus veio naquele momento para quebrar tudo. Em outras palavras, olha, o que vocês estão fazendo não é para um grupo seleto de pessoas. Aí nós entendemos o que é graça.
não é para um grupo específico de pessoas extraordinárias, não é para um grupo de pessoas, não, é para todos, isso é para vocês, isso é para todos. Por isso que a palavra diz, aqui o texto, vinde a mim, todos, todos, porque se estudarmos, nós vamos entender que muitos que não faziam parte dos então Talmidim, se colocavam sobre o jugo daqueles rabinos. Quem está entendendo? Tudo bem até aí? A diferença é que os rabinos ensinavam as regras da lei. Jesus ensinava a essência da lei. Você está entendendo isso? Queridos, Jesus, por isso que nós precisamos entender algumas coisas na palavra de Deus. Os rabinos chamavam pessoas extraordinárias, eram pessoas contadas a dedos. Mas quando nós olhamos para a turminha de Jesus, para os discípulos de Jesus, haviam pessoas extraordinárias. Abra comigo, por favor, em Mateus capítulo 3. Desculpa, Marcos capítulo 3. Olha só, Marcos capítulo 3, verso 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Chamou os que ele quis. E vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele, para os enviarem a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou. E aí do verso 17 ao 19 vem os nomes de cada um deles. E nós entendemos aqui que eram pessoas comuns, pescadores. Talmidim não é para um grupo seleto de pessoas, é para todos. Jesus veio para, ele na verdade, ele estava querendo, em outras palavras, dizer para aqueles rabinos. Por isso que ele dizia assim: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. A vida nas palavras dele. Todos já ouviam, já tinham ouvido o que os rabinos haviam dito. E ele ainda dizia: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Entende isso? Mas olha aqui, essa turma de Jesus, ninguém, não havia nenhum intelecto, não havia ninguém acima da média, pessoas normais, pescadores, talvez alguns aqui cheiravam peixe, provavelmente. Mas sabe o que a palavra diz? Alguns teólogos afirmam que Pedro não sabia ler e nem escrever, mas sabe o que as escrituras diz? A sua sombra curava. Vire para esse lindão, essa lindona que está ao seu lado e pergunte assim para ele: você está colado no Mestre Jesus? Fale para ele agora assim: se for homem, diga lindão, se for mulher, diga lindona. Estamos num acampamento, amém? É para a gente brincar, para descontrair um pouco. Fale: lindão.
os homens, fala, se não for, profetiza, manda ver. Mesmo que não seja, profetiza aí, irmãos. Aleluia. Fala, lindão. Sem a proximidade, não há intimidade. Você é um talmidim? Só podemos pregar, queridos, onde já fomos pregados. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Um pouquinho mais para frente aí de Marcos. A partir do verso 36. Diz assim: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes o quê? As mãos e os pés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nesses dias, a nossa geração, ela está sendo muito influenciada por você ser acima da média. Então, se você, e estou falando isso dentro da igreja. Então, se você é um ministro, a sua performance tem que cada dia. Se você prega, cada dia. Não estou dizendo que nós não temos que nos esmerar. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: Jesus mostrou para os seus discípulos, aqui esse texto que nós acabamos de ler, ele mostrou as suas mãos. O que temos para mostrar? São diplomas? São conhecimentos? Ou são cicatrizes de que estamos vencendo este mundo? Eu disse que o Senhor ia nos pegar aqui essa noite. Ele ia nos sacudir para talvez abrirmos mão de algumas coisas e pegarmos outras coisas. Que marcas que você tem como talmidim? Que marcas você tem trazido no seu corpo? Que marcas você tem para mostrar como talmidim? São marcas que este mundo está colocando em você? Ou são marcas, ou são cicatrizes de que você está vencendo este mundo? Naquela época, naquela época, o comum era saber se um discípulo estava próximo do seu mestre, se ele estava coberto de poeira. No final do dia, as pessoas olhavam para saber se ele realmente esteve com o seu mestre e estava coberto de poeira. Hoje a nossa geração, sabe quem é que nós conhecemos, os verdadeiros talmidins dos nossos dias?
é se ele está vencendo este mundo, se ele tem cicatrizes para mostrar. Eu venci a prostituição, eu venci as baladas, ai, ai, ai. Eu estou vencendo o mundo. Jesus poderia ter mostrado qualquer coisa aqui no texto que nós acabamos de ler, mas sabe o que ele disse? Gente, palavras do Adriano, super atualizada a versão. Gente, olha, sou eu mesmo, pega aqui, olha a cicatriz. Eu venci. Jesus, ai, ai, ai. Quando você disse sim para Ele, quando você entendeu que Ele entrou dentro de você, Ele não chamou você para estudar sobre Ele, Ele chamou você para andar com Ele. Talmidim, o que você tem para mostrar? Conhecimento? Talvez você possa passar a sua vida inteira apenas conhecendo Ele. E eu quero dizer uma coisa: se você estudar apenas a Bíblia, você nunca vai conhecer de fato Ele. Você vai ter apenas a teoria. Você vai ser apenas um homem culto da teoria. Um talmidim talvez culto como os rabinos iam atrás. Acima da média, eles se destacavam. Mas aí Jesus veio para quebrar tudo. Não, vocês estão fazendo, não é isso. O reino não se move através disso. O reino não está atrás de pessoas extraordinárias. O reino está atrás de pessoas que tenham cicatrizes em suas mãos. O que gera autoridade, queridos, no reino de Deus, não são conhecimentos de diplomas. Sabe por quê? Porque diplomas indica que você aprendeu alguma coisa, mas cicatrizes mostram que você venceu. Ai, ai, ai. Hoje nos nossos dias é impossível alguém virar ou então dizer: eu sou um talmidim, então me mostre as suas cicatrizes. A minha pergunta para você, lindão e lindona, é: o que você tem para mostrar? Conhecimento de que não, ele é o cara, pastor Adriano, ele é o cara. Pastor Adriano, ela é a mina. Não, querido, isso não gera autoridade no céu. Não é isso. E aí quando nós olhamos algumas histórias na Bíblia, Paulo, que passou por tantas coisas, o cara preso, ele ainda estava lá adorando o Vitor a Deus. E ainda diziam para as pessoas, falavam: cara, você está preso, você está cantando. E ele dizia: alegrai-vos comigo no Senhor. Não, você está preso. Não, novamente eu lhes digo: alegrai-vos comigo. Doideira, vai entender isso. Mostre as suas mãos. Ai, ai, ai. Você é um talmidim? Não estou dizendo que você não deve estudar. Não estou afirmando que você não deve conhecer. Eu estou dizendo, querido, que às vezes existem pessoas que às vezes pensam que precisa pôr Jesus numa mesa e fazer anatomia para... Não é isso. Não é isso.
Por isso que eu creio que a nossa geração focou isso. Em algum momento isso se abriu, em algum momento alguém começou a investir nisso, e hoje a pessoa tem que ser boa, senão ela não... Você deve ter alguém assim, conhecer alguém assim, talvez no hall de amigos. Não, esse cara é chato, não sabe de nada. Os céus não vê dessa forma. Vamos falar da vida de José. Olha as cicatrizes que esse cara trazia consigo. Os irmãos o venderam, jogaram na cova, o venderam. O cara vai parar na casa de Potifar, vai trabalhar como um servo. Aí a senhora Potifar cai em cima dele, assedia o cara até o fio do cabelo. E o cara está ali resistindo, Vitor, porque ele sabe o que ele é. Ele sabe o que ele é. Resiste firmemente. Eu imagino que a senhora Potifar devia ser uma mulher linda, maravilhosa. E aí o cara resiste, aguenta firme ali. Do que valeu? Foi preso, foi para o calabouço. Firme de novo. Fala para alguém ali, olha, conte ao faraó, eu tenho dom de revelar sonhos. Esqueceram do cara. E ele firme. Quando o chamam, o tiram da prisão, chamam. Você conhece a história. E aí, o cara interpreta algo que nós já falamos sobre isso. A visão e a revelação que o cara tem, que ele projeta o Egito. As pessoas iam até ele, até Faraó, para dizer, olha, temos fome, o que vamos fazer? E Faraó dizia, ide a José, e o que ele vos disser, fazei. Não, e nessa parada a sua família vem, porque só havia comida ali no celeiro. Talvez, eu estou falando aqui, mas deixa eu dizer algo. Cicatrizes também têm a ver com perdão. Não existe, queridos, eu disse isso aqui lá no Chile, eu vou dizer isso aqui de novo. Não existe obediência de 80% de Deus. Sabe por quê? Deus só quer uma coisa. Deus não quer muito de você. Ele só quer tudo de você. Então, você não pode obedecer 50%. Você não pode obedecer 80%, 90%. O que valeria se Jesus tivesse feito o que fez e no momento da crucificação, ele tivesse descido da cruz como nós muitas vezes falamos. Desci da cruz, chutei tudo e... Se Jesus tivesse feito isso, teria adiantado ele ter feito tudo o que fez? Então não existe 80%, 90% de obediência. E aí ele chama a sua família. Olha o tamanho da cicatriz que os seus irmãos o venderam. E o que eu disse lá no Chile eu vou dizer aqui. Sabe qual foi o melhor momento de José? Porque ele foi vendido, foi jogado no calabouço, foi assediado, foi para a prisão, até para o trono ele foi. Sabe qual foi o melhor momento de José? Todos. Porque bom não é o lugar, bom é a companhia.
Você é um talmidim? Você pode estar no seu melhor, no seu pior momento, mas você é um talmidim? Você sabe quem é a sua companhia? Você pode estar no seu melhor momento, a sua companhia é o seu mestre. Você é um talmidim. Entende? E sabe quem são as pessoas que Deus vai usar nesses dias? Sabe quem são os homens e as mulheres que Deus vai usar nesses dias? São os verdadeiros talmidins, que carregam cicatrizes para mostrar: nós vencemos, temos autoridade para falar sobre isso, nós vencemos, olha aqui a cicatriz. Assim como José, são os verdadeiros talmidins que têm as cicatrizes para mostrar que tem a chave do celeiro. Nós vamos alimentar a nossa geração. Somos nós que vamos abrir o celeiro para dizer: aqui tem comida. Homens de revelação, que não foi o mundo que marcou a nossa vida, não, a nossa vida, as cicatrizes, mas porque nós vencemos. Entende isso? Vinde todos, é o convite. Eu trago para vocês aqui essa noite um convite, dentro do tema. Jesus está dizendo assim: vem você, cara, que está cansado e sobrecarregado, aprendem de mim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É pela graça, é pela graça. Vamos adorar de novo com essa música, amor. Tua face. Ai, ai, ai. Queremos ver queremos ver então, amado, vem. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, vem e beija-me. Com tua glória, deixa teu rio fluir. Deixa teu rio fluir. Sopra o Espírito Santo de Deus. Sopra o Espírito Santo de Deus. Deixa teu rio
queima, Deus. Efésios 1:4 diz, talvez você possa estar dizendo aí onde você está: Pastor Adriano, você não conhece a minha história. Deixa eu dizer algo para você. Efésios 1:4 diz que Ele, Deus, te elegeu nele antes da fundação do mundo. Sabe, sabe o que eu aprendo aqui? Antes que Deus formasse, criasse o mundo, Ele te desejou nele. Então a nossa vida, ela não começa no ventre da mãe. A nossa vida começou antes da fundação do mundo, cara. Você entende o que é ser um talmidim? Que antes, antes da existência do mundo, Deus te elegeu nele. Ah, meu Pai. Não, cara, você precisa entender isso. Você precisa entender que esse fogo tem que queimar de dentro para fora. Você precisa pôr para fora. Você é um talmidim. Põe para fora. Põe para fora o que Deus colocou dentro de você. Somos nós a geração de talmidim. Somos nós que Deus está esperando, que vai alimentar, vai abrir os celeiros da nossa nação. Somos nós, uma geração de talmidim, que carregam em suas mãos cicatrizes. Olha, nós vencemos. Nós vencemos. Deixa o fogo queimar. Deixa o fogo cair. Rio fluir. Fique de pé no seu lugar. Você é um talmidim, cara. Você é um talmidim, deixa queimar. Pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, vem me consumir. De dentro pra fora. Se você não estiver queimando nesses dias, se nós não estivermos queimando pela presença dEle, se nós não estivermos desejando estar com Ele, cara, não é mais a poeira, não é mais a poeira que vai nos dizer quem nós somos.
São cicatrizes. São as cicatrizes de que nós vencemos, cicatrizes de que nós avançamos. O convite está sendo feito. Vinde a mim, aprendei de mim, todos, onde estão aqueles? Onde estão os talmidins dessa noite? Que vão dizer: Senhor, esse fardo está carregado demais, está pesado demais. Senhor, eu quero o seu fardo. Senhor, em nome de Jesus, faz de mim um verdadeiro talmidim. Pai, eu não tenho cicatriz nenhuma para mostrar. Pai, eu não posso andar com o Senhor se eu não vencer. Eu não posso estar com o Senhor em nome de Jesus. Vinde a mim. Vinde, o Senhor está dizendo: vinde, ei. É para você que está cansado, é para você. Ei, talmidinha. Eu quero orar por você. Mas se você entende isso, se você entende o que é ser um talmidim, se você entende o que é que vai gerar autoridade no reino de Deus, são as cicatrizes de que você está vencendo este mundo. São as cicatrizes de que você está vencendo. Eu quero pedir para você sair do seu lugar. Vem aqui para frente. Nós vamos orar por você. Em nome de Jesus. Recentemente, eu estava ouvindo um pastor contar uma história. E ele estava dizendo o seguinte: olha como isso está sério nos nossos dias hoje. Ele começou a contar que ele estava indo para uma reunião de líderes e pastores, Carlinha. E ele se atrasou um pouco porque ele estava saindo de um noivado de um líder, um filho na fé dele. E aí quando ele chegou na reunião, todos o conheciam. O pastor chegou, tal. Desculpe, eu me atrasei um pouco porque estava fazendo noivado de um filho na fé lá na igreja. E como a reunião só tinha homens, e aí a conversa se desenrolou. E aí falaram assim: ele é virgem ainda? Estava próximo de completar 30 anos. E aí o pastor disse: sim, ele é virgem. E aí começou-se uma gozação, uma tiração de sarro. E ele disse assim: eu não estou entendendo vocês. Isso é uma conversa que deveria ser comum no nosso meio. Eu disse que tudo que eu ia falar eu ia trazer para o nosso tema, porque somos talmidins.
Mas o fato daquele pastor dizer que o seu filho na fé, que também era um líder dele, o fato de ele dizer que ele ainda era virgem, isso se tornou um motivo de gozação, de chacota, numa reunião de pastores e líderes. Nós precisamos aprender a ser talmidins. Conversas que deveriam ser comum no nosso meio. Conversas que deveriam ser de mostrar, não, meu filho na fé tem cicatriz para mostrar, ele ainda é virgem. Está entendendo o que eu estou dizendo? Virou motivo de gozação. Não, eu creio que eu estou falando aqui para os verdadeiros talmidins desses dias. Eu creio que eu estou falando para uma geração de talmidins que vão ter o que mostrar, que vão ter em suas mãos as marcas de cicatrizes porque venceram. Assim como Jesus, quando ele apareceu, gente, vejam, toque aqui, sou eu mesmo, olha a cicatriz. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso sumo sacerdote. Sem a proximidade não há intimidade. Se ele mostrou as suas cicatrizes, quem somos nós para mostrar diplomas? Guarde isso no seu coração. Ai. Não falei nada do que anotei. Glória a Deus. Ele faz como Ele quer. Vira para esse lindão, essa lindona que está do seu lado, fale assim para ele: você entendeu o que é ser um talmidim? Mas se rirem e se virarem motivo de chacota, mostre a sua cicatriz. É forte isso, né? Sim, eu sou virgem. Deveria ser comum, amigo. Conversas no nosso meio, talvez você esteja identificando alguma coisa aí. Conversas que deveriam ser comum, Brunão. No nosso meio deveria ser comum, é motivo de chacota. Não. Você está rindo. Poxa, que pena. Você não entendeu o que é ser um talmidim. Olha a minha cicatriz.